noite, amada igreja. Olha, eu já quero pedir 1 Coríntios 12:12. Acerta aí, Assis. Pô, não vai errar agora, não. Amém? Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. A Bíblia chama a igreja de várias maneiras. Vocês conseguem se lembrar de algumas? Edifício, corpo, noiva, nação santa, família de Deus, entre muitas outras. Muito bem, a razão de tantas maneiras é para nos ajudar melhor a entender o que de fato é a igreja. Não estou certa do que já sabemos. Por isso, trago hoje a ilustração sobre a igreja. Um bolo. Creio que a forma que como fazemos o bolo é semelhante à maneira de como Deus forma a sua igreja. E o que colocamos no bolo? Muito bem, o ovo. E o que você tem que fazer para colocar o ovo no bolo? Tem que quebrar. Antes que você o quebre, é bom lembrar que o ovo representa as pessoas que são endurecidas com relação ao Evangelho. E que para serem colocadas na igreja, precisam ser quebradas. O apóstolo Paulo é um bom exemplo disso, conforme o relato de Atos 9. E se não for quebrada, a pessoa entra na igreja, é até batizada, mas é como se colocarmos esse ovo num recipiente com água. Ele vai até o fundo, mas volta. Não se mistura com os demais ingredientes. Qual é o próximo ingrediente? Muito bem, a farinha de trigo. A farinha de trigo tem gosto de quê? Gosto de nada. Para quem a vida perdeu sentido. E Jesus, certa vez, encontrou uma mulher assim, conhecida como a mulher samaritana, em João 4. Sua vida não tinha sentido. Era uma mulher solitária que ia apanhar água sozinha, separada das demais mulheres. Mas um dia Jesus a encontrou e a trouxe para junto de si. E ela passou a ter sabor de alegria, paz e muita motivação. Por isso, ela voltou à cidade para contar tudo o que Jesus fizera por ela. Então vamos colocar esse tipo de gente no bolo. Qual é o próximo ingrediente? É o leite. Qual é o formato do leite nessa caixa? Ele tem formato de caixa, retangular. E agora? Agora, ele tem formato de xícara. Todo mundo sabe disso. E o leite nos lembra aquelas pessoas que seguem a tudo e a todos, e creem em todas as coisas, e acabam não crendo em nada. Não tem convicções, mas Jesus pega essas pessoas e as coloca na igreja. E a vida delas começa a ter a convicção de que crer no Senhor como seu único e suficiente Salvador. Um outro ingrediente também é o açúcar. O açúcar nos lembra aquelas pessoas que, mesmo não sendo crentes, são muito boazinhas, até melhores do que muitos crentes. Às vezes, aparentemente, são melhores do que muitos crentes. O problema é que não podemos nos esquecer que o açúcar sozinho produz cáries, vermes e diabetes. A Bíblia fala que Cornélio era um
Deus o salvou e o trouxe para a sua igreja. Não podemos nos esquecer do fermento. E quanto de fermento nós colocamos? Certo, só uma colherzinha. O fermento nos lembra aquelas pessoas que se julgam pequenas e incapazes aos olhos de Deus. Mas Deus pega essas pessoas e as coloca na igreja. E assim a igreja vai crescendo. Jesus, certa vez, chamou a atenção dos discípulos para uma viúva pobre, que deu apenas 2 moedas como ofertas. Enquanto várias pessoas ricas davam quantias bem maiores. Mas foi a oferta daquela senhora, daquele fermento, que foi relatado nas Escrituras. Outro ingrediente ainda é a margarina. A margarina lembra aquelas pessoas que são escorregadias. Aquele marido, aquele filho, aquele pai, que eles tomam bebida todos os convites da esposa para ir na igreja. Da esposa, da mãe, da filha, né? Para ir na igreja. Mas um dia, Deus alcançou. Ou vai alcançar, eu tenho certeza disso. Continua, Daniela. E não larga mais. Jacó era um homem assim, escorregadio, que estava sempre correndo de Deus, sempre se escondendo. Até que um dia, Deus o parou no Val de Jaboque, e aí o seu nome foi mudado para Israel. E se você está orando por um Jacó, como eu e minha mãe, não desista, porque um dia Deus vai alcançá-lo definitivamente. Amém. Ou eu filme ou eu seguro a onda. Total, né? Estava esquecendo do chocolate. O chocolate serve para lembrar que na igreja de Jesus é lugar para todos, independente de cor, raça, sexo e status. Isso que ela queria que eu viesse mesmo. Não tem como fugir dela. E agora pergunta você. Mexe não. Agora eu pergunto a vocês, onde está o sal, a margarina e o resto dos ingredientes? Muito bem, está tudo misturado. O importante é que estão todos juntos e misturados e não em evidência. O importante para Deus é saber se você está aqui ou não. A Bíblia fala que não existe um membro sem corpo, como não existe crente sem igreja. Ou você está aqui ou não está. E agora me digam, o que é mais importante? Nenhum ingrediente. Todos são importantes diante de Deus. Quem é o mais importante da igreja? O pastor ou aquele menino ali? Nenhum dos dois. É isso que a Bíblia diz ao afirmar que um membro não pode dizer que não precisa do outro, pois todos têm o mesmo grau de importância. Muito bem. Agora vamos colocar a massa na forma. Antes de colocarmos a massa na forma, precisamos fazer uma coisa muito importante. Isso mesmo, precisamos untar. E se não untarmos, o que acontece? O bolo fica agarrado. E existem muitas igrejas assim, que ficaram agarradas entre as 4 paredes do templo. Você lembra-se de Pedro no Monte da Transfiguração? Não queria descer para atender a multidão tão necessitada. Mas nós não queremos ficar entre as 4 paredes. Então vamos untar. Ana Maria Braga. Mas você está no horário diferente. Vamos ver se dá para comer esse bolo aí depois? Tem que dar, né? Agora precisamos dar um tempo para a igreja ficar pronta. E existe muita gente que fica pulando de igreja em igreja na busca de uma igreja perfeita.
pois o Espírito de Deus ainda está formando. E quando estiver pronta, Jesus vai apresentá-la ao Pai, sem mácula, sem pecado, sem mancha. Vamos então pegar a igreja. Ih, rapaz. Beleza aí. Beleza. Efeito especial, né, Assis? Efeito especial, mano. Efeito especial? Muito bem. Este bolo não é para ser apreciado. Se nós apenas dissermos, que bonito, vamos conservá-lo. E assim com o tempo, ele endurecerá e teremos que jogá-lo fora. O bolo precisa ser consumido e repartido. A igreja não existe para os crentes admirarem, mas para as pessoas consumirem. Então, no final do culto, eu vou chamar as pessoas para poderem comer nosso bolinho. Concluindo, será que esse bolo é suficiente para todos nós? Claro que não. Muitos ficarão sem poder comer. Isso significa que precisamos multiplicar igrejas, plantar outras igrejas nos lugares onde não existam igrejas, para que outras pessoas também possam se alimentar. Você não foi colocado dentro da igreja? Pertence à igreja de Jesus? Que tipo de igreja queremos ser? Será que agora podemos dizer que igreja somos nós?